O direito processual constitucional constitui um dos ramos mais relevantes do ordenamento jurídico contemporâneo, especialmente em estados democráticos de direito organizados sob a supremacia da Constituição, pois se dedica ao estudo dos mecanismos processuais destinados à proteção da ordem constitucional, à garantia dos direitos fundamentais e à preservação da estrutura institucional prevista pela Constituição. Trata-se de uma disciplina que surge da necessidade de assegurar efetividade às normas constitucionais, impedindo que a Constituição permaneça apenas como um documento político desprovido de força normativa concreta. Nesse sentido, o direito processual constitucional pode ser compreendido como conjunto de princípios, regras, ações, instrumentos e procedimentos voltados à defesa da Constituição e à solução de conflitos constitucionais, abrangendo tanto o controle de constitucionalidade quanto os mecanismos de tutela das liberdades fundamentais e de organização do exercício da jurisdição constitucional. A Constituição, por ocupar posição hierarquicamente superior dentro do sistema jurídico, exige mecanismos específicos destinados à preservação de sua supremacia, de modo que nenhuma lei, ato normativo ou comportamento estatal possa contrariar seus princípios e disposições. É justamente nesse contexto que se insere a jurisdição constitucional, entendida como atividade jurisdicional destinada à interpretação, aplicação e defesa da Constituição por órgãos do Poder Judiciário. A jurisdição constitucional representa uma das manifestações mais importantes do constitucionalismo moderno, pois permite que a Constituição seja concretamente aplicada e protegida diante de ameaças provenientes dos demais poderes estatais ou até mesmo de omissões do próprio Estado. Sua origem histórica está associada ao fortalecimento do constitucionalismo e à consolidação da ideia de limitação do poder político, especialmente a partir das experiências norte-americana e europeia. O célebre caso Marbury versus Madison, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803 sob a liderança do juiz John Marshall, é frequentemente apontado como marco histórico do controle judicial de constitucionalidade, pois nele foi afirmado o princípio de que compete ao Poder Judiciário interpretar a Constituição e afastar a aplicação de normas incompatíveis com ela. A partir dessa concepção desenvolveu-se o modelo de controle difuso de constitucionalidade, posteriormente difundido em diversos países. Em contrapartida, no século XX, especialmente após a obra de Hans Kelsen e a Constituição Austríaca de 1920, consolidou-se o modelo concentrado de controle de constitucionalidade, baseado na existência de uma Corte Constitucional especializada responsável pela fiscalização abstrata da compatibilidade das leis com a Constituição. No Brasil, o sistema de jurisdição constitucional apresenta características híbridas, combinando elementos dos modelos difuso e concentrado, circunstância que torna o sistema brasileiro um dos mais complexos e abrangentes do mundo. A jurisdição constitucional possui diversas funções fundamentais dentro do Estado democrático de direito. Em primeiro lugar, exerce função de garantia da supremacia constitucional, assegurando que todas as normas infraconstitucionais sejam compatíveis com a Constituição Federal. Em segundo lugar, desempenha a função de proteção dos direitos fundamentais, uma vez que muitos conflitos envolvendo liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana, devido processo legal, liberdade de expressão e demais direitos constitucionais são solucionados pelo Judiciário no exercício da jurisdição constitucional. Além disso, a jurisdição constitucional possui função de preservação da separação de poderes, impedindo abusos e excessos praticados pelos órgãos estatais. Também exerce relevante papel de estabilização institucional e pacificação social, pois fornece respostas jurídicas definitivas para conflitos constitucionais relevantes, especialmente em sociedades marcadas por intensas disputas políticas e sociais. A interpretação constitucional realizada pelos tribunais constitucionais acaba influenciando profundamente a organização política, econômica e social do Estado, razão pela qual a jurisdição constitucional assume caráter não apenas jurídico, mas também político-institucional. No caso brasileiro, o órgão máximo responsável pelo exercício da jurisdição constitucional é o Supremo Tribunal Federal, previsto na Constituição Federal como guardião da Constituição. O STF desempenha múltiplas funções dentro do sistema constitucional brasileiro.
Sua principal função consiste na guarda da Constituição, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, garantindo a supremacia constitucional mediante o exercício do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Além disso, o STF atua como tribunal de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, possuindo competência originária e recursal em diversas matérias constitucionais. Entre suas competências originárias destacam-se o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, ardições de descumprimento de preceito fundamental, ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, conflitos entre entes federativos, crimes comuns praticados por determinadas autoridades e habeas corpus envolvendo autoridades com prerrogativa de foro. No âmbito recursal, o STF aprecia recursos extraordinários em causas que envolvam questões constitucionais relevantes. O STF também desempenha importante função política e institucional, atuando como árbitro de conflitos entre os poderes da República e entre os entes federativos, especialmente em situações de elevada tensão institucional. A Corte ainda exerce função interpretativa, conferindo sentido e alcance às normas constitucionais mediante decisões que frequentemente produzem impactos profundos na vida política e social do país. Em muitos casos, o STF realiza interpretações evolutivas da Constituição, adaptando seus princípios às transformações sociais e históricas. A atuação do Supremo Tribunal Federal revela o fenômeno da judicialização da política, caracterizado pela transferência de debates políticos relevantes para o âmbito do Poder Judiciário, especialmente em temas relacionados a direitos fundamentais, políticas públicas, relações institucionais e moralidade administrativa. Associado a esse fenômeno surge o debate sobre o ativismo judicial, expressão utilizada para designar uma postura mais expansiva do judiciário na interpretação constitucional e na concretização de valores constitucionais. O controle jurisdicional da Constituição corresponde ao conjunto de mecanismos pelos quais o Poder Judiciário verifica a compatibilidade das normas infraconstitucionais com a Constituição Federal. Tal controle decorre diretamente do princípio da supremacia constitucional e da rigidez constitucional, características fundamentais das constituições modernas. A supremacia constitucional significa que a Constituição ocupa posição superior no ordenamento jurídico, servindo como fundamento de validade para todas as demais normas. Já a rigidez constitucional implica a existência de um procedimento mais dificultoso para alteração da Constituição em comparação com o procedimento legislativo ordinário. Em razão dessas características, torna-se necessário estabelecer mecanismos capazes de impedir a permanência de normas incompatíveis com a Constituição. O controle de constitucionalidade pode ser compreendido como atividade de fiscalização da compatibilidade vertical entre normas inferiores e a Constituição. Tal controle pode ocorrer de diversas formas, considerando diferentes critérios classificatórios. Quanto ao momento de realização, o controle pode ser preventivo ou repressivo. O controle preventivo ocorre antes da entrada em vigor da norma, buscando evitar o nascimento de leis inconstitucionais. No Brasil, o controle preventivo é exercido principalmente pelos poderes legislativo e executivo durante o processo legislativo, por meio das comissões de Constituição e Justiça e do veto jurídico presidencial. Excepcionalmente, admite-se controle preventivo judicial em hipóteses específicas relacionadas à observância do devido processo legislativo constitucional. O controle repressivo, por sua vez, ocorre após a entrada em vigor da norma, tendo como objetivo retirar do ordenamento jurídico atos incompatíveis com a Constituição. No Brasil, o controle repressivo é predominantemente jurisdicional, sendo exercido pelo Poder Judiciário. Quanto ao órgão competente, o controle pode ser político, jurisdicional ou misto. O controle político é realizado por órgãos não integrantes do Poder Judiciário, como ocorre em alguns países europeus historicamente vinculados ao modelo francês. O controle jurisdicional é exercido pelo Poder Judiciário, predominando no Brasil. O controle misto combina elementos políticos e jurisdicionais. Quanto à forma de exercício, o controle pode ser difuso ou concentrado. O sistema difuso, também denominado sistema americano, permite que qualquer juiz ou tribunal realize o controle de constitucionalidade no julgamento de casos concretos submetidos à sua apreciação. Nesse modelo, a questão constitucional surge incidentalmente dentro de um processo comum,
sendo a declaração de inconstitucionalidade necessária para a solução da lide. As decisões proferidas em controle difuso produzem, em regra, efeitos inter partes, ou seja, vinculam apenas as partes envolvidas no processo. Contudo, no Brasil, mecanismos como a repercussão geral e as súmulas vinculantes ampliaram significativamente os efeitos das decisões do STF também no âmbito do controle difuso. O controle concentrado, por outro lado, caracteriza-se pela atribuição da competência para a fiscalização abstrata de constitucionalidade a um órgão específico, geralmente uma Corte Constitucional ou Suprema Corte.